João 4,35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão brancos para a colheita. O nosso problema não está no futuro, irmão. O nosso problema está na nossa visão hoje. A gente está pensando que vai ser resolvido o problema quando aquela causa na justiça sair, quando aquele milagre acontecer. Irmão, o nosso problema não tem a ver com o futuro, tem a ver com o presente, irmão. Sendo impactado por isso e pensando nisso nesses dias, eu pensei em algumas expressões que a gente culturalmente aprendeu a usar. Eu já usei algumas dessas, ou todas essas, em algum momento, e estou tirando da minha vida. Por exemplo, eu às vezes ligava para alguns amigos, a gente conversando e tal, eu dizia assim: pô, você me abandonou, hein? Não precisa levantar sua mão não, mas se você tem essa mania de brincar assim, pensa comigo aqui. Pô, me abandonou, hein? Nunca mais ligou para mim. Outra coisa que a gente fala muito, não sei você, né, mas eu já falei muito, e já disse aqui, termina uma conversa, ou uma visita, ou um tempo com alguém, e diz assim: desculpa qualquer coisa. Pastor, mas é pecado falar essas coisas? Vocês também com esses negócios? Não, irmão, cada um fala o que quer. Não é sobre se isso é pecado ou não. Esquece esse moralismo, essas coisas religiosas. Nós estamos falando pura e simplesmente do seguinte: isso denuncia o lugar que você vê a vida. Só isso. Se quer continuar nesse lugar, continue. Você tem todo o direito. Lembra de Jesus, quando se encontrou com Pedro, depois que Pedro o negou, os olhos de Jesus se cruzaram com os de Pedro, ou os de Pedro se cruzaram com os de Jesus. Exatamente no momento em que a mulher disse assim: o seu modo de falar te denuncia, você é como um deles. Ou você é discípulo dele, teu modo de falar te denuncia. Irmão, o nosso modo de falar nos denuncia. A gente fala daquilo que é próprio do lugar onde a gente está. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, durante muito tempo eu pensei que esse texto, sei lá o que eu pensei desse texto, mas esses dias o Senhor tem feito ele saltar no nosso coração. A gente está sempre olhando para o futuro. O crente gosta de olhar para o futuro como se estivesse no futuro a nossa bênção. Porque a gente aprendeu que a bênção é alguma coisa que alguém traz para nós na terra, gente. Desde cedo eu aprendi que bênção é alguma coisa que alguém vai me dar na terra, ou alguma coisa que vai acontecer. Eu fui abençoado porque isso aconteceu. Alguém me abençoou porque trouxe alguma coisa para mim. Mas eu não sei pensar a partir da eternidade. Esse é o problema. E esses são dias, irmãos, que eu ouso dizer que a maioria de nós, para não dizer todos nós aqui, precisamos avançar para um lugar mais profundo em Deus. Como eu falei, a igreja de Cristo, ela é pastoral e apostólica. A vida da igreja de Cristo, ela é pastoral. Porque fala dos entranháveis afetos, fala... Como eu já te falei, o pastor para mim é como a figura da mãe, é abraço, cuida do coração como ninguém. Glória a Deus! Os pastores são uma bênção. Mas a missão da igreja é apostólica. Aí nos aponta para a figura do Pai, mente de Cristo. Temos que aprender a pensar a partir da mente de Cristo. Ou seja, não é sobre sermos necessitados a vida inteira de abraço, carinho, feliz aniversário, com um texto bonito. É sobre entendermos que muitos, ou a maioria, são os carentes que precisam dos curados. Aqueles que têm a consciência de que é melhor dar do que receber. Aqueles que têm a consciência de que bênção não é o que você vai receber de alguém na terra. A bênção é quem você é, e então será para a sua geração. A gente precisa sair desse lugar. Porque quando Deus criou o homem, Gênesis 1:28, a Bíblia diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Deus não criou pedintes, Ele criou filhos frutíferos. E filhos frutíferos são pais.
Pastor, mas eu sou solteiro. Você está solteiro, mas você nasceu para ser um pai frutífero. Tem alguém aí em casa aí? Tem alguém? Deixa eu ver se tem como diz hoje. Deixa eu ver se tem alguém aí em cima aí. Tem alguém em cima aí? Só tem vocês, os outros aqui então. Aleluia, irmão. Então eu fui abençoado. Por quê? Porque alguém trouxe para mim, olha, o Senhor mandou te entregar uma benção, varoa. Não, Gênesis 1:28 diz que Ele nos abençoou e nos disse. Então em que consiste a minha bênção? A minha bênção não consiste no que o Leandro vai me dar, ou no que eu posso dar para o Leandro, e nisso consistiria a bênção dele. A bênção é o que Deus disse para Abraão, ou a bênção, o sentido da bênção é o que Deus disse para Abraão. Abraão, isso é tu, uma bênção. Não é sobre você esperar das pessoas que elas te deem alguma coisa, porque a gente vive um tempo tão difícil que nem agradecimento muitas pessoas dão mais. E eu evangelicamente, também durante um tempo da minha vida desenvolvi um discurso. Eu não desenvolvi não, eu venci antes de desenvolvê-lo plenamente na minha vida. Comecei a desenvolver depois que eu percebi que ele era do capeta, eu acabei com ele na minha vida. Qual, pastor? Mas é muito comum evangelicamente a gente ouvir líderes dizendo: eu cuidei, eu tratei, eu fiz e aconteceu, e a pessoa foi ingrata comigo. Ninguém quer que ganhe de mim nesse assunto de gente que virou as costas, que arrebentou com a gente. Não ganha não. Mas hoje eu digo para você, irmão, querido, eu só estava sendo quem eu nasci para ser. Eu não fiz nada por ninguém. Como o apóstolo Paulo ensina, o que você tem que não tenha sido dado a você? Em quantos momentos, pela minha imaturidade também, eu não fui tão agradecido com pessoas que me amaram, que me abençoaram, que cuidaram de... Me abençoaram, aí você entendeu, né? O crente falando. Mas você entendeu? Que cuidaram de mim. Mas com maturidade a gente precisa entender, menino é que diz é meu, eu quero, eu precisei, ninguém fez. Mas os pais olham para os filhos e falam, cara, eu sou o provedor. Então assim, irmão, esse menino está tirando nota baixa, esse menino não está legal, mas eu sou o provedor. Eu preciso cuidar dele, ele é meu filho. Então bênção não é o que vão te dar, o que vão fazer por você. Você não veio congregar com a gente, você não está aqui no culto. Porque nós somos uma igreja que vai suprir todas as suas carências. Você não vai ver a Bíblia dizendo que Deus vai suprir suas carências. Esquece, irmão. Carência é coisa de alma fragmentada. Mas você vê a Bíblia dizendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. É em Cristo Jesus. Não é no outro, é em Cristo Jesus. Tem alguém em casa aí, irmão? Então, em que consiste a benção de Deus? Deus os abençoou quando disse: sejam fecundos. Então, irmão, não é sobre o que vai acontecer na sua vida no futuro. Mesmo que o futuro seja próximo, essa semana, mês que vem. A bênção, ela já está disponível. É um lugar que você... diz respeito a você, é um lugar que fala de eternidade, e é um lugar que você vai, como sendo uma bênção, será um ponto de convergência do céu na terra, para que pessoas possam aprender a viver nesse lugar. Então Jesus diz assim, não precisa ficar me contando história, que ainda faltam 4 meses para a colheita, o problema está na visão de vocês, os campos já estão brancos. O meu milagre vai chegar, o melhor de Deus está por vir. Tira tudo isso da tua vida, irmão. Tira. Mas para a gente entender isso, vamos só pensar rápido nas 3 palavras que foram do grego, traduzidas como tempo para a nossa língua. Falam de personagens da mitologia grega, você sabe disso, né? A primeira é Cronos, que fala do tempo corrente. Segundos, minutos, horas, semanas, fala do tempo corrente, tempo cronológico. Você pode repetir comigo? Cronos, tempo cronológico. A segunda palavra é Cronos, a segunda, Kairos. É outro personagem da mitologia grega. Então, Kairos fala de tempo de oportunidade, fala de clarões que se abrem e oportunidades que não voltam. Então, se você ouvir alguém dizendo assim,
Porque Deus está com pressa. Errou, Deus não trabalha com cronos. Deus está dando uma oportunidade. Não está muito certo também não, porque Deus também não trabalha no Kairos. Mas se você entender a terceira palavra que fala de um personagem da mitologia grega, mas você sabe que o Novo Testamento foi traduzido do grego, então essas são palavras que falam de personagens da mitologia grega, e a terceira palavra traduzida para o português foi aion. Esse sim fala do tempo da divindade. Então, se você não aprender a entrar nesse lugar que é a tua terra natal, pastor, mas é difícil para mim, é difícil para você. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. Não é por nós, é pelo Espírito. A gente precisa parar de usar aquele texto que diz que o Espírito de Deus, a unção está em nós, e o Espírito nos ensina todas as coisas, não tendo necessidade que alguém nos ensine. A gente precisa parar de usar esse texto na ofensiva, dizendo, eu não preciso de pastor na minha vida, não. Isso é a maior loucura que alguém pode dizer. Por que eu não uso esse texto dizendo assim, então, é pelo Espírito que eu posso entender as coisas que o homem não consegue explicar. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Lhe parecem loucura. Mas pelo Espírito, é aquela velha história. A fé, ela não sente, mas estou sentindo uma fé. Errei de novo. Fé não é sentimento. Fé é atitude. Espera aí, antes de te dizer que fé é atitude. Fé é convicção no homem interior. E aí, eu tomo uma decisão baseada na convicção no homem interior. Porque eu não sinto fé. A fé me faz saber de algo que a minha alma até duvida. Cara, mas é uma loucura. É por isso que Paulo fala dessa militância da alma com o Espírito. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Então, nós precisamos ter convicção no Espírito. No Espírito. De que existe um lugar que a gente precisa acessar. E esse lugar é a nossa terra natal. Nós nascemos nele. E a partir dessa realidade, nós entendemos então que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu preciso parar de olhar de baixo para cima e falar, Deus, abre uma porta. Eu preciso dizer, ei Pai, eu estou sentado contigo, qual é o seu próximo passo? Diga para mim. Em nome de Jesus, para de chorar suas mazelas, velho. Para de ficar esperando, porque aquela igreja tal, o Mevan agora é maravilhoso, né? Mas há 5 anos atrás era a igreja X, que eu não posso falar o nome. Não é sobre isso. É sobre um lugar no seu coração. Para entender aonde você vai ter que congregar, para cooperar com aquela comunidade, para abençoar uma geração. Não é sobre você, meu amigo, não é sobre mim. Amém? Então, muitos de nós chegamos na nossa jornada com o Senhor, com a nossa mente ainda pensando a partir dos guetos existenciais onde nós fomos criados. Muitos de nós dizemos assim, pastor, Deus fez uma obra na minha vida. Irmão, não precisa levantar a mão não, vou falar de mim. Então assim, alguns de nós, ou a maioria de nós, aquela velha história, saiu do Egito, porque o Egito fala de um lugar de escravidão, espiritual inclusive. Mas ainda não chegamos em Canaã, estamos no meio de um deserto, e no fundo, a gente gosta mesmo do Egito, porque no Egito aquela falsa sensação de segurança, debaixo de uma opressão de Faraó, é melhor para nós do que nos desconectarmos para passarmos as nossas agruras do deserto, mas chegarmos no lugar que o Senhor tem para nós. Por isso que crente gosta dessa linguagem de, fui abençoado, pastor, abriu-se uma porta, pastor, você não tem noção, pastor. E chegou o cliente, pastor, só aquele cliente resolveu o problema do mês. Então, mês que vem vai ter que orar por outro cliente, igual aquele. Pesado, todo mês fica orando. Você manda os clientes. Então, a maioria de nós até saiu do Egito, mas ainda não transicionou. Porque, irmão, presta atenção. O que acontece no deserto? Presta atenção. O deserto é exatamente, presta atenção, o Senhor falou isso. Ele disse assim, eu levei vocês para o deserto, exatamente para revelar o que estava no coração de vocês. Então, quando a gente sai, pensando no Egito como um lugar espiritual, que é de fato, e simbolizado pela travessia do povo, saindo da opressão, do jugo de Faraó no Egito, rumo à terra prometida. Então, pensando em nós, saímos do Egito existencial.
agora eu chego em Canaã, só faria isso por nós, nossa mãe, se ela tivesse esse poder, né? Tadinho, tira ele aqui do Egito, bota ele logo ali em Canaã. Tadinho, esse menino merece nada. Tem que ter um deserto no meio, santo. Para que o deserto? Infelizmente, quando Deus mandou Josué circuncidar aquela geração que nasceu no deserto, era Deus dizendo, os que saíram do Egito morreram no deserto com a mente do Egito. Por que tem muito crente parado, morrendo no meio do caminho? Porque diz, eu sou mais que vencedor. Não é nada, é cobiçoso, carente, reclamão. Irmão, para entrar em Canaã, vai ter que estar completamente livre, circuncidado da realidade do Egito. Por isso que de 10 espias, 10 ou 12? 12 espias, era a escola bíblica, né? 12 espias, 10 não tinham uma mente livre para poder então, ou próspera então, para poder entrar na terra. Só Josué e Caleb. Então, no deserto, o que acontece? É no deserto que Deus transforma a nossa mente. Ou melhor, confronta a nossa mente e revela o nosso coração. Isso acontecendo, a gente vai se submetendo em obediência à vontade dEle, e Ele vai nos transformando e nos dá a sua mente para que então a gente possa ter maturidade para entrar na terra. Percebe que eu sou pregador de uma mensagem só, eu só estou mudando o texto. Deixa eu falar um outro texto que a gente andou falando esses dias aqui. Enquanto herdeiro for menino e nada difere do escravo. É a mesma coisa que eu estou falando. O que você quer dizer com isso, pastor? E aí no grande teste do deserto, que de 12 dos 10, que 10 dos 12 morreram. Foi no teste do deserto que aqueles milhões de pessoas morreram. Deus é bom, pastor? Bom e justo. Pastor, mas eu creio que Deus vai fazer. Não. Está ruim para o teu lado. Ele já fez. Ele já fez. Está pronto? Pastor, mas por que não aconteceu na minha vida? Porque talvez você não viu, não cambiou a mente e não consegue viver nessa dimensão. E é isso que o Espírito Santo está propondo para nós nesses dias. É isso que Ele está nos convocando a viver nesses dias. E aí o que teve que acontecer ainda falando do deserto? O Senhor dá a ordem a Josué, circuncida esses que nasceram no deserto. Eles precisam estar completamente desconectados da realidade do Egito. Completamente desconectados. Morreram os pais deles todos. Agora uma nova geração que nasceu no deserto. Por que gente... Cara, assim, eu tenho um pastor amigo meu, muito amigo meu, que ele fala assim, Rodrigo, vou falar um pouco da... Às vezes a gente brincando, ele fala assim, Rodrigo, nós não estudou em seminário. Mas ele não fala assim, não, é brincadeira, né? Nós se desenvolveu tomando, foi paulada na igreja, né? Eu falei, foi. A geração que nasceu no deserto era valente. Porque não dependia do papai e da mamãe. Porque Midavá, uma das traduções para deserto no hebraico é Midavá. Fala da escola de Deus. Aquela geração foi treinada no sol escaldante do deserto. No sol de Caxias. No sol de Nova Iguaçu. É traficante passando, e o cara está pregando, e está cuidando, e é tiro para cá, é tiro para lá, e uma loucura. Quem nasceu no deserto sabe a luta que foi no interior. Sabe as vitórias que viveu no Senhor e com o Senhor para chegar até onde chegou. Não vai negociar, a gente está muito mais perto do que ontem. A gente está muito mais perto do que ontem. É uma questão de entender aqui. Quem está comigo aqui? Então eu falei rapidinho aqui sobre os 3 tempos. Cronos, Kairos e Aion, para você entender. Deus está com pressa, Ele não trabalha no Cronos. É o tempo da oportunidade de Deus. Deus não trabalha com Kairos, irmão. Vamos parar com essa loucura. Vamos legislar junto com Ele. Foi Ele que deu nome aos animais e depois falou, agora vem cá, Adão, dá nome aos animais. Eu te insiro na minha jurisdição para você operar comigo, legislar comigo. Nós estamos assentados com Ele. A única coisa que nos impede de vivermos dessa forma é a mente de menino. E nesses dias Ele está dizendo, sobe para cá. Eu quero que você comece... Cara, em nome de Jesus, eu citei esse fato aqui, gente, presta atenção. Porque nós somos co-criadores com Deus
daquilo que ele começou. Quando ele pega o homem e coloca ele na sua jurisdição, estou falando lá de Gênesis, fala assim, ó, agora dá nome aos animais, e o nome que Adão, presta atenção, irmão, que Adão desse aos animais seria, para, gente, santo e santa de Jesus, para de pensar que o nome é só alguma coisa que precisa ser dado a uma criança, para as outras crianças chamarem ele na escola, para a tia chamar ele na escola, para ter lá na certidão dele de nascimento. Eu não vou entrar nisso, mas o nome é uma coisa altamente espiritual. Altamente espiritual. Então, o nome é muito mais do que um registro para o cartório. O nome dá identidade. E só quem tem identidade poderá ter clareza de destino, de futuro. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu citei aqui Gênesis, eu estou falando para você o seguinte, que Deus está dizendo para Adão, agora Adão, dê nome à criação. O nome que você der está dando identidade. E se está dando identidade, está dizendo para eles aonde eles têm que ir. Qual é a história que eles vão trilhar. Você lembra de Jacó, em Gênesis 49? Ele chamou, perto dos dias da sua morte, ele chamou os seus filhos e começou a profetizar o futuro a partir do nome. Você é Benjamim. É isso que vai acontecer. Por que eu estou falando isso nesse contexto, Malcai? Fala para ele. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando... se fosse o pastor Rafael, eu ia arriscar um inglês aqui. O inglês de Caxias. Mas por que eu estou falando isso para você? Pastor, mas está desconectado do que você está falando. Não, eu não estou não, você vai entender. Desculpa, irmão, assim, ó, eu não estou forçando a barra, não. Para de chamar deserto de deserto, porque uma das traduções para a palavra deserto é escola da palavra. Aprende a dar nome à estação que você está vivendo. Você tem poder para isso. Começa a dizer, eu estou na escola da palavra. Comece a dar nome às circunstâncias que você está vivendo. A gente tem que parar de querer pregar para Deus. Peraí, Deus. Aquela licitação vai ser só em setembro. Você fala, cara, quero saber de licitação, nada. É o que os discípulos estão dizendo. Faltam 4 meses para a colheita, entendiam tudo. De terra, de semeadura e colheita. Vocês só pensam em coisas materiais? Vocês só pensam em coisas de forma humana, a vida? Os campos estão brancos. O problema é a cabeça de vocês. O problema é o coração de vocês. Que está carregado de dor, de sentimento, foram assolados, né? Tadinho. Disseram, a religião, inclusive, diz que a gente é o tadinho que vem para a igreja. Não, irmão, nós somos os filhos. Éramos tadinhos. Nós somos filhos, cara. Nós precisamos migrar para esse lugar, entender isso. É o que eu sempre falo, não é sobre resultado pela performance. É sobre fruto pelo quebrantamento. Não sou eu que alcanço, é o Espírito que alcança em mim. Ele não nos chamou para darmos resultado. Pastor, então estou errado dando resultado na minha empresa? Não, só que isso vem em segundo lugar. Primeiro, deixa ele gerar fruto na sua vida. 2 definições de fruto. Uma, está falando do fruto do Espírito. E segunda, é tudo que a partir do que o Espírito gerou em vocês, outras pessoas podem se alimentar. Você está dando de comer para uma geração faminta? Então, parabéns. Você tem mente de Canaã. Então, você pode herdar muitos bens, inclusive, na terra. E eles não vão te fazer mal. Não é sobre ter dinheiro na conta, irmão. É sobre a bênção de Deus, que inclusive permite que a gente seja rico, mas não traz outras dores no reboque. De que adianta? Estou cheio de dinheiro no bolso. Estou arrebentado em um monte de coisa. Não, irmão, eu preciso viver a plenitude. Preciso viver Canaã em todas as áreas da minha vida. Tem alguém em casa aí, irmão? Eu falei sobre as palavras que do grego foram traduzidas para... E aí eu já estou na hora de terminar já, né? Traduzidas para... como tempo para o português. Agora eu quero te dar uma informação que possivelmente alguns, ou muitos talvez, não sabiam aqui. Eu sei que no primeiro momento é difícil a gente pensar sobre... Os campos estão brancos hoje. O que está faltando são trabalhadores para colher. Trabalhadores com a mentalidade de que a colheita está pronta.
Eu sei que isso é difícil para a gente compreender, porque a gente não compreende algumas coisas básicas. E uma delas eu falei, sobre as 3 palavras que do grego foram traduzidas para tempo. E outra delas, outra coisa que a gente precisa entender, outra matéria que a gente precisa entender, são os 3 tempos do reino de Deus. Porque eu sei que isso conflita com a mente de muitos de nós. O reino de Deus está por vir. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Muito se fala sobre o reino de Deus. E que foi a mensagem central de Jesus. O reino do seu Pai. Eu não vou entrar muito aqui explicando tanto sobre o reino. Mas a explicação básica é um reino cujas leis do rei é que governam. E nós, como seus filhos, súditos primeiro e filhos, precisamos nos submeter às leis desse reino. Mas para entendermos um pouco sobre esse reino, nós precisamos pensar na questão do tempo relacionado ao reino de Deus. E eu preciso te falar isso, e você, se você pudesse, anota aí, para nunca mais se perder. O reino de Deus, ele é futuro, é presente, é passado. Eu não sei, pastor. Primeira coisa que você precisa entender é que o reino de Deus é eterno. O seu reino é sempre eterno. Seu governo jamais terá fim. Os profetas hebreus anunciaram o reino de Deus como alguém, ou como eles eram homens que tinham convicção de que essa era uma realidade eterna. A Bíblia diz que Abraão andou na terra da promessa em tendas como peregrino estrangeiro. Ou seja, ele alcançou a plenitude. Abraão foi arquimilionário, velho. Super próspero em tudo. Mas quando ele andou na terra da promessa com Isaac e Jacó, ele falou, mas isso ainda não me preenche. Por quê? Porque ele tinha convicção que o reino era eterno, e eu já vou te falar sobre o segundo tempo do reino, e que teria a sua plenitude nos dias vindouros. Ele andou na terra da promessa com Isaac, aguardando a cidade que desceria do céu, Marcela, Nova Jerusalém. Cidade essa que Deus é o arquiteto e construtor, que tinha firme fundamento. Ele sabia, um dia eu vou parar de andar em tendas na terra, e vou habitar numa cidade que tem fundamentos eternos. Mas andaram na terra e não alcançaram a promessa, porque ela teria sua plenitude nos dias vindouros. Então diga comigo assim, o reino de Deus é eterno, mas terá sua plenitude nos dias vindouros. Quando será? Quando Jesus vier sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, encerrando esse ciclo que nós chamamos de ano aceitável do Senhor. Quando Ele vier no glorioso e terrível dia, no dia da vingança, vai ser glorioso para todos que amam a sua presença e terrível para aqueles que forem pegos de surpresa. Quando Ele vier, ou pegos fora, né? Como a gente comentou hoje lá das virgens, com as suas lamparinas sem azeite, né? Então, esse é o dia em que começa a manifestação da plenitude do reino, quando Jesus vai reinar literalmente sobre a terra. Uau! Quem está comigo? Então, o reino de Deus, ele é eterno, terá a sua plenitude nos dias vindouros. Então, fechou, pastor. Então, você acabou de se contradizer. Tudo bem, ele é eterno, então eu sou um crente cheio de esperança que no futuro ele virá na sua plenitude. Então você disse que eu preciso, que não é sobre aguardar, que não é sobre o futuro, mas agora você acabou de dizer que é. Mas o terceiro tempo do reino é que ele já é. Ele já é. E por que ele já é? Porque Cristo abriu uma fenda na história. E por isso ele disse, quando disserem para vocês que o reino de Deus está lá ou acolá, vocês não devem se deslumbrar com isso, pirar com isso. Vocês precisam entender que o reino de Deus já está entre vocês. Por isso que ele ensinou na oração do Pai Nosso, venha o teu reino na terra como ele é no céu. Nós precisamos entender que o reino de Deus terá sua plenitude nos dias futuros. Ele é um reino eterno, mas ele já é, ele é agora. Ele é agora. Quem está entendendo isso? Você está comigo até aqui? Está caminhando comigo ou já desistiu, irmão?
Agora, o que a gente precisa pensar? Xandão, era isso que eu ia falar, lembrei. Que no passado, os cristãos, espera aí, calma, deixa eu falar, davam mais ênfase às questões futuras, pensando a eternidade, tendo como base o futuro. Não estava errado, Marcelinho, mas era limitado o entendimento. Tem alguém em casa? Por favor, irmão, se tua mente foi lá no feijão da vovó e da titia, aquele feijão tropeiro que a vovó que está aí, lá da, não sei de onde vai fazer, volta para cá, para isso mudar a sua vida. O crente antigo, mais antigo, espiritual, ele dizia, porque o reino de Deus vem vendo, irmão. Nós precisamos cuidar das coisas espirituais, porque eles pensavam que as coisas da terra não eram espirituais. Mas a molecada também só quer cuidar das coisas da terra. É porque nós precisamos isso e aquilo, e fazer barulho, e taraná, tarará, e vamos embora. Mas em nome de Jesus, tudo lícito. Tem nada ilícito quando eu penso no que em que molecada eu estou pensando e no que está fazendo, né? Não estou falando de A ou de B, eu estou dizendo, vamos fazer o culto na praça, vamos fazer a vigília do fogo azul, mas... Não, isso aí é outra coisa, tira isso. Não, isso aí eu estou falando dos mais velhos, que pensavam espiritualidade, eternidade, que o melhor de Deus viria no futuro a partir dessas coisas sendo feitas hoje. Essas coisas são fundamentais, foram as que nos trouxeram aqui. O que eu queria falar da molecada é o seguinte, e aí a molecada está dizendo, não, mas nós temos que prosperar, pastor, na internet nós temos que arrebentar, querido. E nas áreas de influência da sociedade e tal, e vai avançando, e as coisas da terra precisam ser tocadas, os reinos desse mundo precisam ser tocados por Jesus. Pastor, está errado? Não, mas também não está 100% certo. Também é limitado. Nem pensar que espiritualidade é viver só com a cabeça no céu, ignorando a terra. E tão pouco, né? Muito menos ainda, é ficar pensando o evangelho só a partir das coisas da terra, ignorando que ele é eterno, que ele terá sim a sua plenitude no futuro, vivendo como se ele fosse só agora. Ou melhor, vou mudar a frase. Os mais antigos pensavam na sua plenitude no futuro, isso está certo, mas aí se descuidavam do presente. E aí, culturalmente, nós também aprendemos isso. Nós, olha aí, 41 anos, nós, os mais jovens, também aprendemos isso. E acabamos seguindo a cultura dos nossos pais. Beleza. Mas, na prática, nós nos importamos muito mais com as coisas do presente do que realmente com as coisas que são eternas e que precisam ser manifestadas do presente. Pastor, então o que está certo? Trabalhar, ser bem-sucedido na vida, próspero na empresa e tocar as áreas de influência da sociedade. O que é mais importante? Isso ou as reuniões de oração intermináveis, com busca pela presença de Deus, porque o reino de Deus está vindo? As duas coisas precisam dar mão. Os mais velhos e os mais novos precisam dar as mãos. Eu estou no meio, eu sou o que está tentando dar a mão. Não estou nem mais velho, nem mais tão menino assim. Estou mais para o menino. Mas o que nós precisamos dizer para os mais novos? O que os pais falaram é o fundamento. O que os pais creram é o fundamento. Mas a gente precisa dizer para os pais, mas nós não podemos ignorar os meninos. Porque existe um movimento de Deus impulsionando a eles, mesmo que eles se equivoquem, mesmo que eles errem, eles estão buscando o que é legítimo. Então nós precisamos dessa conexão geracional para entender que o reino de Deus, que é eterno, terá sua plenitude no futuro, ele já é agora. Então eu não devo ignorar as questões do hoje, porque eu sei que a plenitude dele é no futuro. E nem viver mergulhado nas questões do presente, porque eu sei que ele é eterno e a sua plenitude é no futuro. O que você quer dizer? Ou nós entendemos uma coisa, ou nós entendemos outra. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que esse reino que é eterno e que terá sua plenitude no futuro. Hoje, eu preciso estar com uma mente de governo, para operar na realidade que Jesus me ensinou na oração do Pai Nosso. Que ensinou também em Mateus 16, quando ele disse para os discípulos, o que vocês ligarem na terra já terá sido ligado nos céus. Pluga o que já está plugado no céu, que vai dar certo. Essas são as chaves para esse tempo. Ele continua o texto dizendo, eu vou dar a vocês chaves. Essa é uma delas.
Então o que você quer dizer, pastor? Quando eu entendo isso, eu paro de pensar que vai acontecer. Ou só pensar que só tem a ver com o que vai acontecer. E eu paro também de ficar num lugar de que era bom mesmo em 1999, quando nós tínhamos aquelas conferências. E o que eu preciso entender? Que o reino de Deus está entre nós hoje. Ele está nas nossas relações hoje. Nós precisamos resgatar valores que nós perdemos. Até a mesa para nós, dona Marguirene, se tornou um lugar só de afetividade. Eu tomo café com a minha amiga, né? Isso é bom, mas ainda é limitado. Nós temos que tomar café com as pessoas, olhando nos olhos, buscando o reino de Deus na nossa conversa, buscando o reino de Deus na relação, buscando aquilo que a gente tem sempre falado aqui, buscando Lucas 24 na conversa. Ei Deus, a gente vai conversar sobre você. Será que você pode sentar para tomar um café com a gente? Igual Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, para o coração voltar a queimar, para as escamas caírem dos olhos e a gente voltar para anunciar, Ele está vivo e Ele não é um Deus vivo num patamar, Ele é um Pai presente na casa. O reino de Deus já está entre nós. Nós não podemos viver como se Ele não tivesse. Não é sobre cuidarmos da nossa empresa. É sobre, junto com eles, cuidarmos de algo que é dele e Ele confiou a nós. É isso. É sobre orar, buscar e operar nesse tempo com uma mente de governo. Vencendo a religiosidade. Não abraçando o secularismo, mas vencendo a religiosidade. Venhamos e convenhamos. O que nós precisamos entender é isso. Não é sobre o que vai acontecer, é sobre como eu enxergo, Marcelo. É sobre como eu vejo. O problema está na minha visão. Eu tenho que terminar, Jesus. Oh, Jesus. Quem está comigo aí? Está comigo ou não? Só mais umazinha, eu prometo. Porque quando a gente vai falando disso, irmãos, a gente precisa entender. Existem basicamente dois tipos de crentes. O que tem mentalidade de deserto, já mencionei aqui, e o que tem de Canaã. O que tem mentalidade de deserto, aí você pensa em tempo e modo. Vamos pensar em tempo e modo, que é alguma coisa que a gente fala muito. O escritor de Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, vai você no verão escaldante do Rio de Janeiro sair de casaco, de luva, vai dar certo, irmão? Vai sair no inverno, sei lá, do sul do país, de sunguinha, roupa de banho. Vai dar certo? O problema é que nós, crentes, não entendemos sobre isso. A gente aprendeu que a gente manda nas estações de Deus. A gente tem que obedecer às estações de Deus. A gente acha que todo tempo é tempo de colher. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. No deserto, o que eles fizeram? Plantaram. E antes de chegar na terra, o que eles colheram? Morte. E Josué e Caleb? O que eles plantaram? Então há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você está numa estação de ficar quietinho, fica, irmão. Não está querendo aparecer não, santo. Fica de boa. Porque quando chegar a estação de colher, você vai precisar de ajuda. Não, eu estou te falando, você vai precisar de ajuda. Então o problema é que a gente não entende sobre tempo e modo. Tempo de deserto, modo. Está precisando beber água? Bate na rocha, toca na rocha. Não precisa bater não, só toca que vai sair água. O outro episódio deles terem bebido água. Está com sede no deserto? As águas eram amargas, lembra de Mara? O Senhor tornou elas possíveis de serem ingeridas, bebidas, para matar a sede deles. Deserto, o problema é carne, eu vou mandar carne até sair pelos ouvidos, pelo nariz. Qual que é o problema? Está sem dinheiro para comprar roupa no deserto? O sapato não vai gastar, nem a roupa envelhecer. O problema é a falta de direção, né, Júnior? Coluna de fogo de noite, coluna de nuvem durante o dia. Nenhum de nós aqui pode dizer que nunca provou, no plural, de milagres do Senhor. Nenhum de nós aqui. O problema é que essa estação de continuar pedindo a Deus milagres para sobrevivência já deveria ter passado na vida de muitos de nós. Porque no modo, ou no tempo de deserto, esse é o modo. É o
filho imaturo ainda. Então o pai dá roupinha para ele. O pai dá milagre para ele. Está de novo falido. Papai vai abrir uma porta para você voltar a trabalhar. Agora, no modo terra prometida, para a gente finalizar, é a volta ao plano original. E qual que é o plano original? Voltei para Gênesis 1:26. E qual que é o plano original, Gabriel? Estou no 2 agora, capítulo 2, Gênesis 2. Deus colocou o homem, olha que loucura isso, num jardim que estava no Éden. Éden no hebraico fala de atmosfera, fala de lugar de prazer, mas não lugar físico, uma atmosfera. Então é como se o Senhor tivesse pego um jardim, colocasse dentro de uma bolha, não uma bolha, mas uma atmosfera, e colocou o homem ali, para cultivar e guardar. E o radical da palavra cultivar aí é culto, ou seja, o culto do homem era o seu próprio cultivo, e o cultivo era o seu próprio culto. Ou seja, se relacione comigo, eu vou te ensinar como cuidar da terra e estabelecer cultura a partir da minha mente. Eu te discipulo, eu te ensino sobre a cultura da tua terra natal, num jardim, dentro de uma atmosfera de prazer. Um ponto de contato do céu na terra. Era a embaixada do céu na terra. Cara, por favor, eu pensei que ia ter 20 aleluias agora. E Deus coloca o homem ali, para cultivar a terra, a partir dessa realidade. Quem está comigo até aqui? Culto e cultura. Enquanto eu cultuo, eu sou discipulado pelo próprio Deus, eu me torno semelhante a Ele, me encho da cultura da minha terra natal e estabeleço cultura na terra que Ele me plantou. Deserto, tempo de deserto, modo alguém trazer uma bênção, Deus tem que abrir uma outra porta, abriu 700 para o cara se levantar do zero de novo. Cai no zero e, ó Senhor, mais uma, meu filho, 70 vezes 7, tudo bem, eu te ajudo. Mas o tempo Canaã é a volta ao plano original. Sabe o que acontece no plano original? Sabe por que aqueles caras não conseguiram entrar na terra, não tiveram força para entrar na terra, Elza? Porque eles eram, desculpa assim, irmão, eu ia falar preguiçosos, mas é pegar pesado, né? Mal acostumados. Crente é mimado, irmão. Porque disseram pra gente, você é filho de Deus. Aquilo que eu já falei aqui, mas ninguém disse pra gente que Deus é o nosso Pai. Qual que é a diferença? Filho de Deus dá uma ideia de carência. Agora, para pensar como Deus sendo o nosso Pai, senão nos dá uma ideia de responsabilidade. Então a gente quer viver no modo deserto a vida inteira, como alguém trazendo uma bênção. Agora no modo terra prometida, que é a volta ao plano original, ele disse assim, cultive, ou ele diz assim, cultive a terra. Na terra prometida a gente vai ter que trabalhar, irmão. Eu não queria falar isso aqui não, mas eu vou falar. Botaram a musiquinha, né? Pensando que eu não ia falar. Irmão, no modo terra prometida, você que tem 5 anos, 10 anos, que não abre a sua casa para um convívio, que está se escondendo atrás da poltrona do irmão aí de trás. Isso fala que você é mal acostumado, que você quer continuar recebendo, né? Está engordando. No modo terra prometida, a gente só prospera quando a gente mete a mão na terra. Quando a gente dá para o outro aquilo que a gente recebeu. No modo terra prometida é Atos 20:35 na veia. Mais bem-aventurado é dado que receber. Tem gente que fala assim, pastor, como é que você, pastora Priscila, os outros pastores conseguem? Consegue o quê, irmão? Eu sei de onde eu saí. Consegue o quê? Né, Rafael? Né, Suzane? Né, ô Daniel? Eu falo sempre do Rafael e da Suzane, porque agora eu não vou falar não. No campinho eles entendem mais as piadas internas. Mas da onde a gente saiu, não é sobre como vocês trabalham. A gente trabalha. Não, irmão, é tão gostoso não pensar deserto, como deserto. E de ficar pensando, eu vou trabalhar, porque daqui a 4 meses haverá uma colheita. É tão bom trabalhar e dizer assim, se eu meter a mão, porque eu já estou no modo Canaã, eu sei que eu vou ver diante dos meus olhos, está tudo pronto. É só trabalhar com diligência que cresce.
mas nos roubaram a maturidade espiritual, com dogmas, nos roubaram com modo de sei lá o quê, que a igreja precisa alcançar, quem ainda não alcançou em Cristo. Fica inventando. Então, irmão, você quer prosperar nessa estação? Esquece, para de achar que Deus é esse que vai ficar te dando só suprimento básico de necessidade. É a sua cabeça que está atraindo isso. Às vezes não é nem Deus, é só pensamento positivo, Daniel. Cara, eu creio que essa semana... Aí vem o negócio da semana. Viu que Deus... Não foi nem Deus, irmão. Foi só seu pensamento positivo. Não sei se você sabe, pensamento positivo também atrai. Mas Deus está dizendo, ei, filho, você está em Canaã, você ainda não entendeu. Eu tenho uma palavra para falar fresca ao pé do teu ouvido todos os dias para o que você tem que fazer. Lembra de Jesus no deserto? Ele não ficou doidão. Ah, meu Deus, eu estou passando fome. Senhor, ele diz. Ele ouviu, tu és meu filho amado em quem tem prazer. Aí Satanás o tenta, ele diz, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra. Em outras palavras, o que Jesus disse. Mas de tudo que meu pai está falando. Ele está falando, eu tenho que ouvir. Ele está fazendo, eu tenho que ouvir. Ele está movendo, eu tenho que entender. E ele era tão convicto disso, que ele não termina dizendo, então ele está falando, ele diz assim, e está escrito inclusive, Satanás. E está escrito inclusive, ele tinha convicção que era a vontade do Pai que precisava se cumprir. Agora, qual é a nossa convicção? Que a empresa tem que dar certo? Quem está comigo? E o que é dar certo? De verdade, né? Deu muito certo, perdeu família, perdeu a vida, como deu certo. Amém? Quem está comigo até aí? Aleluia, Deus fez todos os milagres possíveis para o povo. Mas o povo era um povo ruim, difícil. É porque eu vou olhando aqui e vou só lembrando mais algumas coisinhas. Isso aqui eu gosto muito de falar, não precisa abrir. Êxodo 3,17 diz assim, portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu. Grava isso aí. Do cananeu, do Eteu, do Jebuseu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, e por aí vai. Para uma terra que emana leite e mel. Aí depois, quando eles voltam, agora em Números 13, eu não estou podendo entrar em detalhes aqui para a gente só concluir o raciocínio. Do 28 ao 30 de Números 13, para você não ter que abrir. Se quiser anotar, pode anotar. Moisés manda os espias, e o povo, porém, voltam com relatório dizendo, 10 dos 12, né? Josué e Caleb não. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Ele não mandou espiar, dar relatório do povo, mas sim da terra, mas tudo bem. É poderoso, cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Aí olha que ele começa a falar, Daniéis. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. E os cananeus, ainda tem o outro eus aqui, os cananeus. Esses são os brabos. Habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Agora, por que eu estou lendo isso aqui para você? Parece que você não faz conexão com o que eu estou falando. Porque para quem não tem revelação, dona Ana Marli, os inimigos são gigantes. O povo de Israel chamava Golias de gigante. Presta atenção, chamava Golias de gigante. Pastor, mas a gente sabe que ele era. Mas Davi não chamava. Mas todo Israel chamava. Vamos contextualizar, mas você não é todo Israel, irmão. Davi falou assim, quem é esse incircunciso? Davi disse assim, quem é esse maldito? Eu tenho aliança com Deus, quem é ele? Para entrar nesse lugar. Para quem não tem revelação, Lu 1, Lu 2. Para quem não tem revelação, os inimigos são gigantes. Mas para quem tem revelação, por que eu estou falando isso? Porque quando eles trouxeram um relato, eles disseram, não dá para entrar, porque os inimigos são grandes. Mas só que quando Deus chamou Moisés, ele revelou a Moisés. Ele disse, quando você chegar na terra e tiverem os heveus, os heteus, o que eles chamaram de gigantes era o sinal. Quem tem mente de deserto, volta daí.
joga a toalha, desvia. Não dá para mim, vou morrer, gigante, deserto. Ah, meu Deus, me tirou do Egito para morrer nesse deserto. Mas quem ouviu o Senhor com clareza um dia disse: ah, Rodrigo, era só um convíviozinho, a gente só ia voltar com um convíviozinho. E aí ele começa a dizer: não, eu vou mandar muita gente. Agora você vai ter que responsabilizar quem chegar, para saírem da poltrona, para ajudar no trabalho de cuidar de uma geração. Porque só mais uma conjecturaçãozinha. Quando eu penso deles voltando e trazendo fruto da terra, me desculpa aqui a forma de falar. 2 homens tinham que carregar o fruto da terra. O que você pensa, pastor? Estou falando isso para mexer com vocês mesmo. Eu penso que aqueles 2 já eram funcionários de Josué e Calebe. Tá bom, já que vocês não creem, 2 homens, isso aí é o fruto da terra. Não é o que ela vai dar no futuro, é o que ela já está dando. Carrega para mim. Carrega para mim. Você não acredita? Ó, Josué e Calebe, é nós? Então carrega para nós. Pode ir, cabeção. Lembra, moleque na escola era assim que funcionava. Pega lá para minha bola. Ou uma forma mais evangélica, mais bonitinha de falar, eles eram os líderes daquela tropa. Então, leva para nós, vamos mostrar para Moisés. Tá bom, eu não quero entrar nessa terra não, mas estou mandando, leva, Jesus vai fazer a obra, né? De uma forma ou de outra, só quem creu foi Josué e Calebe, e o fruto 2 homens tinham que carregar. Mas era para 12 carregarem. 12 fala de governo. Era para um povo com mente de governo entender o que Deus estava fazendo. Mas não, o povo diz, são gigantes. Mas Josué e Calebe aqui quebram a banca quando eles dizem assim. Em outras palavras, eles estão dizendo assim. Os heteus, os heveus, os cananeus, então, eles dizem, uau, certamente prevaleceremos. O que gente que tem mente de deserto acha que é o fim da linha. Gente que tem mente de Canaã diz assim, esse é o sinal, não são gigantes, são o sinal. Poxa, só a Luísa e mais 2 aqui, a Monique, o Gabriel, também ouvi, Gabriel. Pensei que desse lado você... Pensei, eu tenho essas coisas assim, eu falo, pô, os caras são pentecostal, vão... É agora que vai... Sai frustrado. Não é sobre ficar contando para Deus, pregando para Deus o tamanho do problema. É sobre entrar num lugar nele e entender, já está pronto. Você que ainda não consegue ver. O último exemplo, e eu termino, eu prometo, Juízes 6. Aquela velha história, né, de Gideão malhando trigo no lagar. E Deus fala para ele, homem valente. Ah, pastor, leva a mão não. Aí aquele pecado que crente gosta, que é terrível. Não sei se foi minha cabeça, não sei se foi o diabo, não sei se foi Deus. Crente gosta de falar essas iniquidades, né? Assim, tipo assim, é quase cuspir na cara do Senhor. Não sei se foi Deus, se foi o diabo, foi minha cabeça. Que coisa pior para Deus deve ser ouvir um crente falar um negócio desse. Que coisa, né? Confundir a voz do diabo com Deus, né? De um polo ao outro, né, irmão? Deus do céu, o que é isso? É a sua cabeça no meio. Deus fala para Gideão assim, homem valente. Mas ele não se via como homem valente, ele só estava ali ajudando o seu povo, mas ele era medroso porque ele estava escondido, ou ele estava com medo porque ele estava escondido. Mas como Deus o via, não era como ele se via. Esse é o ponto para a gente terminar, irmão. Você quer ver os campos brancos? Deixa eu te dizer, só falta você entender isso agora. Só falta você entender isso para começar a dar nome novo à sua estação. Só falta você entender isso para começar a trabalhar entendendo que diante dos seus olhos você vai ver como a vara de Arão, você vai ver florescer. Você vai falar assim, o que eu esperava 10 anos para acontecer, porque eu ficava orando, pedindo a Deus, eu me posicionei, e agora diante dos meus olhos, parece que de um dia para o outro está acontecendo. Não parece, é que você entrou no lugar, cara. Os campos estão brancos, está pronto. O problema era aqui. Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade.
A oportunidade é o Kairos? Pode ser, pode chamar do que for, mas o ponto não é sobre a oportunidade que ele está nos dando. É a oportunidade que ele já nos deu, pronto, de ter morrido por nós e nos inserido na realidade dele. Nós estamos assentados com ele. E a gente, com uma visão ampla, a partir do trono, nós legislamos na terra com a cultura do céu. Pastor, mas isso aí ainda é muito abstrato para mim. É abstrato porque você não aprendeu a praticar. Começa a dar nome às realidades que você chama de deserto na sua vida, para ver se não vai acontecer e não vai deixar de ser abstrato. Não vai ser concreto. Quando Deus falou comigo que eu era Gideão, já falei aqui para você. Eu sou um Gideão nessa geração. Eu falei, você está doido, Jeová. Mas eu não achei que era o diabo, não. Eu só disse, não está legal, Senhor. Eu sou o filho da irmã Bené e do irmão Carlão. Eu nem estudei direito. Eu sou chato pra caramba, até hoje. Mesmo nascido de novo, eu sou chato. Ele falou, você é homem valente. Por quê? Porque eu sou contigo. Gideão, eu não vou contar a história de Gideão aqui não, senão vai ficar 1 hora. Gideão fala, eu sou menor da minha casa, a minha família é mais pobre. E o Senhor não ouve ladainha, crente. Agora eu vou migrando de uma denominação para outra. Crente, presta atenção, crente. Amém? Quem está comigo? Brincadeira. Crente, presta atenção. Presta atenção. O Senhor não está interessado em ouvir a sua ladainha. A sua ladainha é chata pra caramba. Prova para mim, pastor. Provo, por quê? Mas só que ele é gentil também, né? Deus é gentil. Ele é um pai maravilhoso. Porque Gideão está dizendo, eu sou menor da minha família. A minha família é mais pobre. E o Senhor diz assim para ele. Ignora e diz, mas eu sou contigo, cabeção. Então o que a gente precisa entender é que ele não será conosco. Ele já é conosco. Porque a gente precisa entender que como a gente se vê, tem que mudar. E nós precisamos nos ver a partir de como ele nos vê. E como eu sei como ele me vê, pastor? Estando com ele todos os dias e dizendo, Deus, me diz o que você vê em mim, me diz quem eu sou em você, fala quem eu sou, me fala. E ele vai dizer, você é meu Gideãozinho cabeçudo. Você vai libertar o seu povo da opressão dos midianitas como se fosse um só homem. Como, pastor? Ou como Deus? Se na escola eu era ruim, que negócio de trabalhar pelo Senhor e com o Senhor, para que vou chamar de manada logo, né? Qual que é o coletivo de demônios, gente? Horda. Me ajuda aí, gente. Os mais cultos aí. Legião, meu Deus. Porque eu esqueci disso, Senhor, que era legião, meu Pai. Meu Deus, vai não. Se eu tinha dificuldade com um professor de química, como é que uma legião de demônios vai bater em retirada da história do meu povo por causa de mim? Eu não posso. Não é que você pode, é que eu te escolhi. Eu sou com você, cabeção. Para de pensar que é quando o processo for, pastor, 70 milhões que vai sair. Não é sobre os 70 milhões, varão. É sobre a tua mente hoje. É o que você faz com o que está na tua mão hoje, com os contratos de hoje, com a empresa que você administra hoje, com a família que a gente tem hoje. Não é que tem que ter outra amanhã, estou falando. A gente tem hoje. O nosso problema é de pensar que é no futuro, Yudi. Está aí, né? De pensar que é no futuro. Já está pronto. O problema é aqui, ó. Por isso que Jesus falou assim, ó. Mateus 9, a seara é grande, vou terminar aqui, mas poucos são os trabalhadores. Eu sempre pensei isso a partir da falta. Até pouco tempo eu pensava assim, cara, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Ministério é difícil mesmo. Ó, pastores, tem que vir para morrer no deserto, e Deus vai dar vitória, gente, porque Canaã é no futuro, Canaã é na vida eterna. Eu sempre pensei nesse lugar, cara, que difícil ministério. Ser traído, os crentes é tudo. Eu já tive raiva de crente também, irmão. E como? Não é não, Daniel? como diz o outro, o crente quase matou nós, mano. Nós matamos pelo caminho também. Foi pouco não, brincadeira. Tira tudo isso aí. Senão eu vou mandar a polícia lá em casa. Mas o que você quer dizer? Pastor, quero dizer para você o seguinte. Eu já pensei esse versículo a partir da falta. Os campos são brancos. Ou melhor, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas hoje eu penso da seguinte forma e ministro da seguinte forma, porque eu vivo isso.
A palavra seara é muito bonita, mas não traz o sentido real no grego. A palavra no grego aí é colheita mesmo. Então sabe o que o Senhor está dizendo? A colheita é grande. Ó, presta atenção no tio. Aqui nessa fila eu não sou tio, não. Presta atenção no amigo. No irmão em Cristo. A seara ou a colheita é grande. Mas poucos são os homens e as mulheres que com mente de colheita trabalham na seara. O que tem de gente se convertendo, precisando ser discipulada, mas eu ainda estou pensando que eu preciso ser discipulado. Pastor, estou com muita coisa intoxicada. Então desintoxica junto com a gente. Não desintoxica faltando convívio. Desintoxica fugindo, não. Desintoxica perto. Nós estamos trabalhando por um ambiente que vai nos desintoxicando. Nós somos desintoxicados na comunhão, irmão. Porque o crente religioso tem maneira de achar que tudo ele resolve só orando. É porque eu orei, pastor. Isso é orgulho religioso. Para, irmão. Fala que ora pra caramba. Nem ora. Eu orei, pastor. 3 horas de joelho no chão e não orou mais uma semana inteira. Faz a média, deu 23 minutos. Orou muito. Eu gosto de falar essas coisas. O que você quer dizer, pastor? Deixa eu te dar uma outra chave. A oração é a base de tudo. É claro que é, irmão. Em nome de Jesus. Não acha que eu sou um herege, não. Mas tem uma outra chave que eu aprendi. Essa é linda e você deveria trazer para o seu coração. Jesus disse para os discípulos assim, ó, quem recebe a mim, ou melhor, quem recebe vocês, a mim recebe. E recebe aquele que me enviou. Sabe uma chave que a gente precisa para ser desintoxicado e entrar em lugares, e operar em lugares a partir de lugares eternos? Eu preciso discernir quem são os homens e as mulheres que Deus me aproximou deles e aproximou eles de mim. E cuidar dessas relações como a coisa mais importante. Falei, e acho que não sei nem mais onde que eu falei, mas vou falar aqui. É por isso que essa semana a gente viaja de novo para estar com os nossos pastores. Por quê, pastor? Porque eu encontrei homens que traduzem coisas que completam o que eu já tenho no coração, o que eu já tenho de revelação. Seu trabalho continua sendo mais importante, cuidado, que daqui a pouco você está bem velhinho, fazendo a mesma coisa, e olha para o lado e fala assim, será que valeu a pena? Não vou dizer quem, mas eu estava com um casal de irmãos, agora mais cedo, que uma das coisas que mais já me atraiu neles, sem eu os conhecer de verdade, foi os filhos no caminho do Senhor. E acho que foi o único daquela idade que veio para mim e me perguntou para que eu explicasse sobre primícia. É isso que nós vamos ter que olhar para o lado no futuro e ver. Os meus filhos estão em Cristo, os meus filhos têm mente de Canaã, nós estamos construindo, e o reino de Deus vem vindo, mas nós já podemos ser prósperos em todos os níveis agora, porque nós mudamos a mente. Nós não somos pedintes, irmãos, nós somos filhos. Não é no futuro que vai acontecer, os campos já estão brancos. Eu preciso terminar, porque eu prometi, eu dei palavra de escoteiro, que o horário eu ia... Só que eu nunca fui escoteiro, irmão. Aleluia. Hã? Quem está comigo nessa manhã? A seara é grande, ou a colheita é grande. Mas eu quero terminar te dizendo isso, em nome de Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores com mente de governo são poucos. E aqueles que tiverem mente... Aí é o pentecostal mesmo de novo. Levanta a sua mão, é aqueles que tiverem mente de governo. Dona Marguirene, aqueles que tiverem mente de governo. Não é sobre ter estudo. Estuda, santo, estuda. Mas eu estou falando mente de governo, porque inteligência eu aprendo estudando. Sabedoria eu aprendo me relacionando com o Pai. Tiago disse, você precisa de sabedoria? Pede a Deus, que Ele vai te dar. Ele não vai te pedir nada em troca. Então eu quero declarar que você vai ser sábio nesses dias. Sabe, cadê a minha esposa? Foi arrebatada? Mulher santa dessa. Fica com a mão levantada que eu vou falar com ela, peraí. Olha aqui, eu estava pensando em Isabel essa semana. Tem aquela plataforma lá do Luciano, Sábios Construtores. Mas o Senhor me pegou com Isabel. Sábios Construtores. Mas agora sim, onde estão as mulheres como Isabel? As sábias construtoras. As mulheres que vão construir na sua casa e a partir da sua casa e vão ajudar os seus maridos. Mulherada, pensa numa coisa. Teu marido é cabeção igual a mim. O ruim da casa é nós. Então Deus vai te dar sabedoria
para se calar quando esse homem falar. Não, mas calma, tem o seu meio termo. Mas calma aí, mulherada, levanta a mão. Sabe as construtoras. Eu quero declarar que esses são dias que nós vamos construir numa velocidade que a gente ainda não construiu, porque Deus está nos dando uma mente de sábios construtores. Nós vamos encurtar caminhos, nós não vamos ter que dizer, eu precisava passar por isso. Não, se eu passei, tudo bem, mas não é necessário passar por isso. É aquela velha história. Deus estava ensinando tudo sobre Adão, inclusive sobre o bem e o mal, ele já tinha começado a ensinar. Mas Adão fugiu da rota, saiu do discipulado e foi aprender sobre bem e mal com Satanás. Quando eu digo assim, eu tinha que ter passado por aquilo, né, pastor, para aprender. Não necessariamente. Eu tinha que ter estado com ele para aprender. Porque não é sobre aprender sobre aquilo que foi criado com alguém que é o mestre das negociadas. Eu tenho que aprender sobre aquilo que foi criado com aquele que criou. Então levanta suas mãos, eu quero dizer que esses são dias que você vai passar tempo com o Senhor. Mais 1 e 2, passar tempo com o Senhor e discernir quem são os homens e mulheres que o Senhor trouxe para perto de você e te aproximou deles. E você vai ser intencional, você vai se esforçar para estar perto. Para de pensar que é um movimento do céu porque você é lindo. Vai tudo convergir porque você é o lindo da história. Ei, em nome de Jesus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Você lembra disso? E o que é nos ajudar nas nossas fraquezas? É fazer conosco. A gente faz e Ele coopera para que Deus seja glorificado. Levante as suas mãos. Você não vai mais fazer sozinho e nem vai colocar tudo na mão do Senhor. É Ele com você, você com Ele, e o Pai sendo glorificado. Eu quero declarar que esses são dias novos. Novos porque eles serão inéditos para você, mas eles já acontecem na eternidade. Domingo que vem não sou eu quem vai ministrar, mas eu posso continuar. O futuro é agora. O dia é hoje. É só você entender que já está tudo pronto e que o que tem que mudar é a sua mente e o seu coração. No dia que se chama hoje, não endureça o vosso coração. O escritor de Hebreus diz isso, como os vossos pais que endureceram e morreram no deserto. Ouça a voz do Senhor no dia que se chama hoje. Eles queriam inverter os papéis, eles provocaram o Senhor, eles colocaram o Senhor à prova. Volta para o seu lugar. Qual que é o seu lugar? Fala que o seu servo ouve. Qual que é o seu lugar? Esteja perto de gente que alimenta o fogo da paixão por Jesus, cara. Esteja perto de gente, respeite e honre homens que são enviados de Jesus para a sua vida. É por isso que as pessoas dizem assim para mim, pastor, eu gosto do seu jeito, você trata todo mundo igual. Claro, porque aqui não tem superior e inferior, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. A minha função é para te servir e você sabe disso. A nossa função é para te servir e você respeita isso. A gente não precisa forçar isso a você. Nós somos irmãos, é a mesa do nosso Pai. Ah, tanta coisa que me vem na mente, eu preciso parar. Aleluia. Orabaxoque andarabaçaia laramanacoxo yaramanas. Os campos estão brancos. A hora é agora. Desça a casa do oleiro nesses dias e diga: ei Deus, sim, eu vou orar, sim, eu vou te buscar, mas eu vou respeitar aqueles e honrar aqueles que você atraiu a mim e os atraiu a Ele, porque você ensinou que quem recebe os teus discípulos recebe a você. Então, se recebe a Jesus, na prática o que é? Se eu aprendo a receber os homens que Deus destinou para mim, eu tenho presença de Jesus na minha vida, presença do Pai na minha vida. Então aprenda esse código, pega essa chave. Para de pensar que você é o suprassumo da religião evangélica, da intercessão poderosa dos últimos dias, do avivamento. Glória a Deus. Passe a entender que Deus, por amor, te trouxe para essa casa. Passa para entender por amor que você tem que sair desse lugar de que está trabalhando muito. Eu vou falar um dia só sobre isso aqui, santo. Deus descansou no sétimo, irmão. Está querendo ser melhor do que Deus, por quê? Quem quis ser melhor do que Deus, ou se assentar, foi Satã, ou Satangos. Esses são dias que nós devemos descer a casa do oleiro. Dizer: ei Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir.
Esses são dias que nós devemos descer à casa do oleiro e dizer: Deus, eu quero viver vida de comunhão. Eu fui ferido na comunhão. Jefté foi ferido no lugar de cura. Quando estão comigo aqui, eu também já fui ferido no lugar de cura, mas também fui curado no lugar de cura onde fui ferido. E hoje eu quero estender a destra da comunhão. Hoje eu quero colocar a mesa. Hoje eu quero dizer: não, era Deus me tratando. É tão bom olhar nos olhos dos irmãos. É tão bom ver o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. É tão gostoso ver pastores sendo reerguidos. É tão gostoso ver jovens se apaixonando por Jesus. É tão gostoso ver jovens casados olhando para nós com olhos de fogo, dizendo: nós queremos isso, nós oramos por isso por muito tempo, e agora nós não vamos abrir mão dessa aliança. Não é sobre termos a melhor teologia do mundo, não espere isso de nós, mas é sobre termos um coração naquilo que estamos liberando. É sobre entender que para proclamar eu até posso falar, mas para que se cumpra de fato, eu tenho que estar junto com dois, com mais um ou mais dois, para serem 2 ou 3. Eu não posso estabelecer nada sozinho. Proclamar eu posso, mas estabelecer é na unidade. Eu não vou ser o pregador cheio de Deus, que fica dentro de um quarto orando e que fala para um povo como se fosse o suprassumo da espiritualidade. Eu sou seu irmão, você é nosso irmão. É na mesa que Ele opera. É na mesa que Ele está operando. Os seus milagres estão aí. É só pegar, cara. A sua presença está aí. É só adorar. Ele está operando, Ele está curando, restaurando, perdoando. Aleluia. Levante as suas mãos no seu lugar. Adore ao Senhor. Você não precisa ficar dizendo: eu preciso passar por isso. Se passar, passa com mente de filho. Deixa Ele te tratar. Mas volta para se relacionar com o Senhor todos os dias na viração do dia. Para de dar ouvido à serpente, porque ela quer te desviar do caminho. Volta e fala: pai, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse medo, eu estou com essa bomba acontecendo na minha família. Ele vai dizer: que bom, filho, eu apertei o cinto para que você aprendesse a orar, a me buscar. Não é me buscar para que eu possa fazer, é me buscar para que você possa me conhecer, entender o que eu já fiz, o que eu estou manifestando, e estou procurando alguém para manifestar. O Senhor está procurando filhos maduros para manifestar algo nesses dias, mas os olhos dele estão procurando, por muitas vezes não encontra. Mas quanto ao Senhor, diz a Escritura, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Levante as suas mãos aí no seu lugar, coloque tudo no altar, cara, nessa manhã. Ei! Coloca o diagnóstico médico diante dele. Ei! Ei, 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 ei. Adore ao Senhor nessa manhã. Ei, cara, se tiver que chorar, chore. Ou se tiver que gritar, grite. Se tiver que voar, voe, cara.